Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz indica time misto para enfrentar o Botafogo hoje à noite pelo Carioca. Santos encaminha a contratação de Thiago Maia e dívida com o Flamengo sofre reviravolta. Eric Pulgar vai ter o maior salário da carreira em possível renovação com o Flamengo e valor foi divulgado. Barcelona da Espanha quer contratar o Wesley e Flamengo define condição para vender o lateral. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O técnico Felipe Luiz vai novamente mudar bastante o time para enfrentar o Botafogo hoje à noite às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. O último treino do Flamengo indicou que haverá uma improvisação na lateral esquerda e 9 mudanças em relação à equipe que empatou com o Fluminense no sábado passado. O Flamengo não vai ter Alexandro lesionado. O substituto natural do lateral esquerdo, Ayrton Lucas, também não deve ir para o jogo. O lateral sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e vem se queixando de dores. Fez fisioterapia e seria reavaliado. O lateral direito, Varela, treinou naquela posição. O provável time do Flamengo para essa noite vai ser Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan de la Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Léo Pereira e Wesley são os únicos titulares contra o Fluminense que foram mantidos para esse jogo dessa quarta-feira. A tendência é que outros jogadores que começaram jogando no clássico Fla-Flu estejam no banco de reservas hoje à noite. Poupados no sábado por causa de um controle de carga estabelecido para o elenco, os uruguaios de la Cruz e Arrascaeta voltam à relação e devem ser titulares contra o Botafogo. O time, no entanto, só vai ser revelado pelo treinador Felipe Luiz na tarde dessa quarta-feira, no momento em que ele vai exibir vídeos com as últimas orientações para os jogadores. Na pré-eleição, já no Maracanã, ele vai confirmar os 11 titulares. Se o Arrascaeta e o de la Cruz forem confirmados no time dessa noite, esse vai ser o primeiro jogo da dupla como titular em 2025. E ter os dois em campo por si só já é motivo de alegria e confiança para os rubro-negros, porque segundo dados do espião estatístico do GE, o Flamengo com eles dois em campo tem incríveis 80% de aproveitamento. Foram 22 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas em 30 partidas oficiais. Em clássicos, o aproveitamento diminui um pouco, mas continua alto, 70,8%. Nesses 30 jogos oficiais, o Flamengo fez 52 gols e os uruguaios participaram diretamente de 13 deles. Foram 6 gols e 5 assistências do Arrascaeta, uma delas dada pelo próprio compatriota na goleada por 4-0 sobre o Boa Vista, e 1 gol e 2 assistências do de la Cruz. Nesse jogo de hoje contra o Botafogo, o Flamengo vai ter uma pequena alteração no seu uniforme. Por meio das redes sociais, o Mengão divulgou um vídeo no qual o Coringa Gerson explicou a mudança. A alteração vai acontecer na braçadeira de capitão. No lugar do tradicional escudo do Mengão, o material vai ter a marca registrada do Capitão América, que tem um novo filme da Marvel com estreia marcada para essa quinta-feira, dia 13. Produção, coloca aí o filme do Gerson. Fala, nação rubro-negra, novidade épica na Marvel Studios para comemorar o lançamento do filme Capitão América, Admirável Mundo Novo. Estreia dia 13 de fevereiro. O Flamengo vai entrar com a abraçadeira. Presença de capitão para capitão. Você me quer? Então vem me pegar! O Flamengo está mais perto de oficializar o acordo de contratação do volante Jorginho e avançou na negociação para a assinatura de um pré-contrato que vai ser válido a partir do meio desse ano. O jogador de 33 anos tem contrato com o Arsenal da Inglaterra até o final da atual temporada europeia
e o clube inglês não tem tido interesse para liberar o volante para o Flamengo. O contrato do ítalo brasileiro com o Flamengo deverá ser feito por 3 temporadas. A situação do jogador é vista como uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo também busca um nome para a posição, já que o Eric Pulgar tem contrato somente até o final desse ano. O chileno voltou à negociação para uma renovação, mas a sua continuidade no clube ainda é muito incerta. Nascido em Santa Catarina, o Jorginho, de 33 anos, jamais jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele iniciou a sua carreira de jogador de futebol no Hellas Verona. Depois ele jogou pelo Napoli, da Itália, e foi contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, em 2018. Desde 2022, ele atua no Arsenal, da Inglaterra. Seus principais títulos foram a Eurocopa de 2021, pela seleção italiana, e a Liga dos Campeões do mesmo ano, pelo Chelsea. A situação contratual do Eric Pulgar está prestes a ter novos desdobramentos. As suas negociações já se arrastam pelo menos por 1 ano e existe certa pressa para resolver todas essas pendências. Fernando Felicevich, principal representante agora do volante, vai chegar ao Rio de Janeiro no final de fevereiro para se reunir com a diretoria do Flamengo e discutir a renovação de contrato do seu cliente. O clube aguarda o desembarque do agente para avançar nas negociações de renovação. Durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o empresário do Pulgar havia afirmado que a intenção era de não renovar o seu contrato. No entanto, posteriormente, ele reavaliou a situação e expressou disposição para conversar sobre um futuro novo acordo. Agora, todos aguardam para ver quais serão os próximos passos nas negociações entre o Flamengo e o representante do jogador. A reportagem do Bola VIP Brasil soube que o jogador terá uma valorização salarial. A ideia trabalhada estaria em torno de algo de 1,3 milhão de reais de salário por mês para o chileno, que atualmente é o salário mais baixo entre os titulares do Flamengo. O staff ainda tenta aumentar esses valores, mas tudo se encaminha para um final feliz, com o chileno renovando por pelo menos mais 2 temporadas. Após semanas de conversas, o Flamengo acertou a venda do Lohan para o CSKA da Rússia. As partes já haviam se acertado sobre o valor e fecharam os últimos detalhes no início dessa semana. O CSKA vai pagar 8 milhões de euros, 47,6 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador, sendo que 30% pertence ao Madureira. O Flamengo vai manter 20% de participação e acredita que vai poder lucrar mais ainda com o destaque que o jogador vai ter no exterior. Segundo o portal GE, o valor será pago em 4 parcelas. Ainda não há data definida para a viagem, mas o Lohan vai mesmo para Moscou ainda nessa semana. Representantes do CSKA estiveram no Brasil para fechar a negociação. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda para nós agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí ajuda muito a crescer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Parece que finalmente o Flamengo vai receber o valor da transferência do Thiago Maia, porque depois de ter negociado o volante com o Internacional de Porto Alegre, o rubro-negro ficou sem receber os 4 milhões de euros acordados. Nas últimas horas, o jornalista Lucas Dias revelou um bastidor da negociação entre Santos e Internacional que vai beneficiar o Flamengo. Segundo o jornalista, o Santos vai assumir quase 24 milhões de reais não pagos pelo Colorado. A transação pode encerrar o capítulo indesejado pela diretoria rubro-negra, Vale lembrar que a gestão do BAP tentou usar a dívida para contratar o zagueiro Vitão no início dessa temporada, mas a direção do Inter não aceitou os termos daquela negociação. A chegada do Neymar fez com que o departamento de futebol do Santos encaminhasse a contratação do meio-campista do Internacional. Vale lembrar
que o Peixe não quis pagar os 6,5 milhões de euros em janeiro. Mas com a chegada do Neymar, o presidente Marcelo Teixeira voltou atrás e também voltou a negociar com o Internacional, aceitando os termos do clube. As negociações estão quase encerradas, só restando pequenos detalhes burocráticos. O Barcelona da Espanha está interessadíssimo no Wesley há pelo menos 2 anos, segundo informações do jornal Sport da Espanha. Em 2023, os espanhóis já tentaram contratá-lo, mas falharam. No passado, o Barcelona tinha como ideia fechar o acordo pela compra do Wesley para utilizá-lo no seu time B. Agora, as coisas mudaram devido à grande evolução do jogador como lateral direito, um dos melhores do Brasil. Com isso, o Flamengo topa vender o lateral para o mercado internacional por um valor na casa de 35 milhões de euros, 209 milhões de reais na cotação atual. A expectativa é que o Flamengo realize a venda do jogador na metade da temporada brasileira, depois do Mundial de Clubes. O valor é válido para o Barcelona e para os demais interessados na contratação do jogador. Vale lembrar que o Wesley é alvo de vários clubes europeus, mas o Barcelona, entre os interessados hoje, é o maior deles. Na Itália, por exemplo, o Milan também está de olho no jogador. No entanto, entre os clubes, a Espanha é o seu maior desafio. Koundé é o lateral direito do Barcelona atualmente e vive uma grande fase. O Wesley chegaria para ser o reserva do francês. Por outro lado, a presença do brasileiro no elenco poderia dar grandes opções para o técnico Flick, já que os dois são jogadores diferenciados. O nome do Wesley, inclusive, já foi pauta de conversas entre o José Boto e o Hans Flick, treinador da equipe da Espanha. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Boto e o Hans Flick são amigos de longa data. Por conta da proximidade, a dupla conversa bastante sobre futebol e o nome do Wesley virou assunto em alguns dos diálogos entre o diretor técnico de futebol do Flamengo e o técnico do Barcelona. Importante frisar que, mesmo demonstrando interesse, o time espanhol ainda não fez qualquer tipo de proposta oficial para ter o lateral direito Wesley. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia daqueles abraços. Bora lá! Alô, meu amigo Alberto Lucena de Luanda. Alô, meu amigo Manuel Elias Araújo Lima de Aparecida de Goiânia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Henrique Arruda de Florianópolis. Alô, meu amigo Elias Lopes de Recife. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Aelson Dantas. Alô, nação rubro-negra de São Gabriel, Cachoeira, Amazonas. Alô, meu amigo Romeu Braga de Bangu, aqui no Rio de Janeiro, a terra mais quente do Rio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Coutinho de Capitão Poço Pará. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante de Belfor Roxo. Alô, seu Francisco Vieira Lima, que fez aniversário ontem, 80 anos, um garoto, mas é vascaíno. Parabéns mesmo assim, seu Francisco. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom pro senhor, seu Francisco. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje o Mengão 1-0 tá bom.